quebra dessa foi, agora que eu lembrei. Que a gente não fez foi a última, eu acho que é de metabolismo. E a gente chegou a fazer ciclo do ácido cítrico. Foi a 13 que a gente acabou fazendo para dor escolar, né? Tu entregou? Hã? Essa não, vou dar agora. Ai, meu Deus, desculpa, gente. Hoje o negócio tá. Ah, então é a minha. Eu tinha. Não, tira foto deve ser um gabarito. Não, aí não. Inclusive, gente, eu vou pedir desculpa porque eu esqueci de tirar o gabarito do final da folha. Eu tava confundindo uma aqui e acabou ficando. Como eu falei, né? Fui dormir 1 da manhã, acordei às 5, então a lista de vocês eu só assim, ó, pum, mandei ali rapidinho e me esqueci do gabarito. Mandou. Esqueci que cor, geralmente eu separo. Tá, gente, olha só. Então vamos falar de metabolismo energético aqui, tá? Já? Slide já? Pode ser. Qual deles? Em cima lá. Aqui, ó, metabolismo celular. Tá. Então, olha só. Primeiro, vamos fazer um esquemão aqui. Quando a gente fala de metabolismo celular, aonde que vai acontecer? Lembra? Eu jogo, né, as substâncias para dentro da minha célula após a minha alimentação. Por exemplo, a minha principal fonte de energia, eu falei para vocês, né, na aula passada, a principal fonte de energia da célula é a glicose, tá? Então, sempre que a minha célula precisa de energia, ela faz um processo de oxidação da glicose para gerar energia. Até falei para vocês na aula passada, né, a questão... agora eu lembrei que estava fazendo aquela do urso, né? E eu falei para vocês na aula passada, vocês não vão dormir. Olha, eu sentadinha, eu estava dormindo. Vou jogar um canetão, assim, ó. Quando eu pegar ele babando, todo mundo ia certo. A Maria, tipo, eu conheci a Maria de matemática? Não. Ela jogou um borracha uma vez com meu colega. Eu joguei uma coisa no aluno, levei achando que era ele coordenador. Processo. Como não te joga uma bolinha no aluno? Danada, bolinha, porque ele tava dormindo na minha aula. Joguei. E assunto, né? Pior que eu nossa, meu Deus. Gente, então de onde que vem a nossa energia? Da alimentação. Quando a gente quebra a molécula de, né? Como eu falei para vocês, a maioria dos nutrientes que vão nos dar energia são os carboidratos. Tá? Então, a nossa principal fonte de energia é sempre a glicose. Quando eu não tenho, lembra que eu falei para vocês na aula passada? Quando eu não tenho glicose, eu vou começar a queimar glicogênio, que é uma reserva energética que a gente tem. Lembra que eu falei para vocês? A planta tem amido como reserva de energia, de carboidratos. Nós temos o glicogênio no fígado e no músculo. Então, a primeira, vamos botar aqui, ó, fonte de energia. Vou botar aqui, ó. Então, a primeira fonte de energia é a glicose circulante. Primeiro, glicose circulante. A segunda fonte de energia é o glicogênio, que é a minha reserva animal. No vegetal seria o amido, tá? E a terceira fonte de energia são os lipídios. Lembra que eu falei para vocês? Que a gente ia depois revisar a parte de metabolismo energético, mas eu falei, a gente só vai estudar metabolismo de glicídio, de glicose, de carboidrato. Quando a gente vai retirar a reserva dos lipídios, tá? Quando eu tiro do glicogênio, melhor dizendo, né? Eu vou fazer um processo que eu chamo de glicogenólise, porque eu vou tirar, eu vou desprender da molécula de reserva a glicose. Então, eu quebro esse glicogênio, esse polissacarídeo em glicose de novo para gerar energia. Quando eu vou para os lipídios, a mesma coisa. Lembra que eu falei, mostrei para vocês? Não, acho que eu falei nas proteínas, mas é a mesma função. Lembra que eu mostrei um aminoácido para vocês? Escrevi toda a cadeiazinha do aminoácido e ainda falei. Grupamento amina, vira um radical livre, vira amônia, e a gente metaboliza lá no fígado, transformando em ureia. E ainda mostrei para vocês que o C-OH, que é o ácido carboxílico, também vai se desprender, e aquela cadeia longa de carbonos e hidrogênios, o que prende um carbono com o outro é a energia. Então, é dali que eu tiro uma molécula de glicose, porque a glicose tem C6, H12 e O6. Então, eu tiro dos carbonos, hidrogênios e oxigênio uma molécula de glicose
que vai entrar também dentro desse ciclo, que a gente vai chamar de gliconeogênese, tá? Então, glicogenólise é a quebra, gliconeogênese é quando eu tiro do lipídio. Então, por isso que é difícil de emagrecer, porque quando a gente começa, por exemplo, o processo de uma corrida, primeiro eu gasto a glicose circulante, depois eu gasto a glicose do glicogênio, e só depois de uns 20, 30 minutos de corrida eu já começo a gastar a minha gordura corporal, porque eu quebro os triglicerídeos e gero também a glicose para entrar dentro dessas cadeias de novo. E depois, gente, a minha quarta fonte de energia seria as proteínas. Então, os aminoácidos, eles também podem ser quebrados. Lembra aí, eu retiro glucometamina e eu pego aquelas cadeias de carbono e hidrogênio e uso para gerar energia. Uma nova molécula de glicose que eu vou usar dentro desse ciclo metabólico. Isso aqui mais questão, assim, URGS, católica, dando um pouquinho mais de detalhezinhos que os caras podem querer cobrar de vocês. Enem, a gente, né, não sabe. Já vi que eu falo pra vocês que às vezes os caras vêm como uns coelhinhos dentro da cartola, né? Então, se preparem sempre para responder esse tipo de questão. Acho que não tá o negócio Ele tá. tá? O que poderia vir na católica? Tipo, como poderia vir essa questão? Na verdade, alguma questão daquelas de afirmativa. Não tá ligado. Então. De afirmativa. Peraí. Uma questão daquelas de afirmativas falando por que é tão difícil emagrecer. Às vezes um texto, o Enem gosta de questão, né? Às vezes um texto falando, e aí daqui a pouco o cara te constrói essa base aí para perguntar qual a nossa principal fonte de energia, que seria uma questão de nível fácil. E o cara pode te perguntar uma coisa bem específica de metabolismo energético, aqui desses ciclos, dessa forma de geração de energia, que já seria uma questão, inclusive, de nível difícil. Eu posso pegar comparativo de saldo energético ou algo do tipo. Saldo energético a gente não decora, mas principalmente saber que é gerado grande quantidade de energia, onde que vai ser gerado, ele pode me perguntar como uma questão de nível mais difícil, tá? Nível intermediário de transporte, que agora eu também já vou mostrar para vocês como é que os nutrientes entram dentro da minha célula, e uma de nível mais difícil, porque os alunos têm dificuldade dessa parte da bioquímica da célula, tá? Que não é difícil, gente. Eu boto, vamos ver que meus slides estão meio debilóide, meio retardado, mas é uma questão da gente entender visualmente primeiro, para depois a gente aprofundar dentro das questões, tá? Porque a gente precisa ter esse conceito visual de como é que vai acontecer o metabolismo. Então, olha só, metabolismo. Tudo que a gente constrói e quebra substâncias, a gente chama de metabolismo. É uma definição, inclusive, que a gente tem para ser vivo. Anabolismo. O cara que toma anabolizante na academia, quem quer? Crescer. Massa muscular. Então, anabolismo é pegar fibra muscular pequenininha e construir uma massa muscular grande. Pegar coisas pequenas e construir uma molécula maior. E o catabolismo é quebra, queima, liberação. Inclusive, a gente quebra as cadeias da glicose para gerar o quê? O ATP, que é a minha moeda energética. Então, gente, eu pego um composto maior e quebro em pedacinhos pequenininhos. Aonde que a gente tem de exemplo de anabolismo e catabolismo dentro da biologia, dos processos biológicos? Anabolismo. Aonde a gente tem, será? Na academia? Não. Na academia. Agora, a planta faz um anabolismo. Fotossíntese. Porque a fotossíntese e a respiração celular, claro, vou botar equilibrado aqui, mas olha só. Eu acho que tem a fórmula. C6. Cadê? Cadê a fórmula aqui? C6H12O6, tá? Que é a molécula da glicose, mais 6 moléculas de CO2. O que ela vai desculpa, 6 moléculas de O2, eu estou falando da fotossíntese, agora eu vou mostrar o inverso para vocês. Então, eu oxido a molécula de glicose. Cuidado com termos. Lembra que eu falo para vocês que as questões, às vezes, de metabolismo, eu não entendo se é biologia ou se é química, muitas vezes, porque elas são interdisciplinares. Você não tem uma prova de biologia, ciências da natureza no Enem. Eu oxido a molécula de glicose. Todos vocês sabem o nome dessa reação química. Ela é combustão. Lembra? Quando vocês fazem aquela pequena experiência lá na escola de acender uma vela e largar um copo em cima, esgota o oxigênio do local, a vela se apaga. Isso mostra que a relação de queimar o pavio da vela, queimar uma matéria orgânica, que é o pavio da vela, é uma reação de combustão. E ela precisa de oxigênio para acontecer. O que libera na queima de alguma coisa? CO2, não é? Se eu queimar lenha na lareira, libera um monte de CO2, não é? É a combustão da lenha.
Então, na célula também, vou ter uma combustão total da molécula de glicose para gerar energia. Então, gente, eu estou oxidando a molécula de glicose. Nesse momento, o que eu vou produzir como produto? Cadê os 6 carbonos da glicose? Aqui. Eu desprendo na forma de CO2. O que mais se tinha na fórmula química da glicose? Hidrogênios e oxigênio. Os elétrons e os hidrogênios vão ser transportados por empresas transportadoras, que são os receptores intermediários de elétrons. NAD e FAD vão sempre carregar esses hidrogênios e os elétrons para a etapa final, que é a cadeia transportadora de elétrons. O que vai acontecer aqui? Eu vou formar também água, tem um monte de hidrogênio, então e oxigênio, né? Tem a capacidade de formar água. É simplesmente vocês pegarem um espelhinho e botar na ponta do nariz para ver que a gente libera água na respiração, tá? Embaça o vidro. E também eu tenho a formação de 30 moléculas de ATP no saldo do Amades, que é se eu não me engano, foi o Amades já que escreveu esse aqui, que é um dos autores que fez um estudo um pouco mais atualizado. Se vocês forem olhar livros antigos, ele vai falar em 36, 38 ATPs, dependendo do autor. Mas a gente tem que saber que mais de 30 ou mais de 30. É muito ATP, tá? Voltando um pouquinho aqui também, gente, para mostrar para vocês. Ah, não, tá, eu achei que estava aqui, estava mais para lá. Então, aqui a gente tem, ó, principalmente carboidratos, depois lipídios, proteínas e, por último, os ácidos nucleicos. Mas, principalmente, ali, ó, nos lipídios e nas proteínas, eu transformando nos açúcares. Já mandei ali no grupo hoje. E aí, gente, entre os fosfatos, então, eu vou ter a energia armazenada, que eu vou armazenar agora no adenosina trifosfato, que é o ATP. A respiração solar que libera menos ATP, né? A respiração celular, a fermentação libera menos ATP. Olha só que interessante isso. Eu tenho na respiração aeróbica, tá? Vou botar aqui, ó, fermentação. Na fermentação alcoólica, vou pegar aí uma levedura chamada Saccharomyces cerevisiae, faz fermentação. A gente produz o pão, a pizza, a massa de pizza, ela cresce por conta da fermentação, fermento biológico. A gente produz cerveja, vinho, lembra? O que ele vai pegar? C6H12O6, que é a molécula de glicose, vai passar por um processo chamado de glicólise e vai liberar etanol mais CO2. Isso é o que a gente chama de fermentação alcoólica, tá? Olha só, eu só vou pegar esse composto com 6 carbonos, vou quebrar em 2 com 3 carbonos e depois eu vou quebrar de novo, porque eu vou fazer o processo de descarboxilação. E o etanol, ele tem 2 carbonos na sua constituição. O CO2 tem mais 1. Aqui tem 3, então eu vou formar 2 moléculas de etanol e 2 moléculas de CO2 no final do processo de fermentação alcoólica. Com os 6 carbonos da glicose, liberei 2 na forma de etanol, para cada uma dessas metais, tá? Então, metade deles são 3. Então, 2 ficam no etanol e 1 vai ficar no CO2. Como são 2 compostos, né? Como são 6, na verdade, carbonos. Então, eu formo 2 etanol e 2 CO2, tá? Bom, tirando esse equilíbrio aqui, não vou meter aqui, deixa para Iris falar um pouco sobre isso. Na fermentação alcoólica, eu vou investir 2 ATPs e vou gerar no final 4 ATPs. Quanto é que eu vou ter de saldo final? Se eu investir 2 e eu gerei 4, eu tenho 2 ATPs, tá? 2 ATPs apenas sendo formados no processo de fermentação alcoólica. Aonde está o CO2, gente? Na massa do pão. O fermento biológico, gente, ele é uma levedura seca. É um fungo que geralmente ele é mucoso, inclusive. Se vocês pegarem fermento fresco na padaria, por exemplo, vocês vão ver que ele é bem mucoso, uma colonia mucoide. Eles secam aquilo e produzem fermento em saquinho, em pacotinho, e a gente faz no pão e no bolo, nas bolhas de crescimento, tá? Aonde que eu vou encontrar na cerveja? As bolhas da cerveja. É o CO2. O etanol se preservou, né? Uma bebida alcoólica. Diga. Tem um negocinho que a gente usa, não me lembro o nome exatamente, para deixar a tripa da linguiça um pouco mais
pra ela... Tadinha. Isso. Ah, Que a gente deve ser mistura também. Deve ser eu acho que é alguma coisa algum parecida. processo biológico, deve ser bactéria, fermento. Por Eu nunca vi fazer, mas deve ser um processo para estufar. que o fermento, ele, tipo, perde o... O álcool? Não. Ah, Não pode deixar ele aberto, né? sim, não pode, porque se ele ventar muito, ele vai oxidar. Ah, E aí não é legal, porque aí vai perder todas as propriedades químicas dele. Gente, o que acontece com o pão? Por que eu não me embebedo? Porque ele produz álcool, a fermentação alcoólica, evapora? Evapora no processo de assamento. Na hora No de... pão, na pizza, no bolo, tudo isso ele vai assar e vai embora o álcool. Na cerveja, no vinho, eu mantenho esse álcool, tá? Outra questão, então quando eu falo, isso aqui é um processo anaeróbio, ele não está usando a molécula de oxigênio, então isso aqui é anaeróbio. tá, mas também tem que esquentar, né, para poder fazer cerveja. Tem que ter uma fonte de Mas aí glicose. eles fazem... Quer ver? A minha avó, quando vai fazer pão, a vovozinha tem que ter uma paciência, né? E só... Sobra, né? Não, lá na pizzaria a gente tem a maceira, porque se tiver que sovar na mão, aí tá ferrado também. Né? A gente tem a maceira que faz esse esforço por nós, que ainda é lenta, a da pizza ainda é lenta, tem que ser devagarinho. Mas a minha avó, ela faz o seguinte, ela bota o fermento numa xicrinha, geralmente aquela xicrinha dos pirex, aquela verdinha. Aí ela bota xicrinha, não é Bota xícara, uma água, né? xicrinha. E aí ela bota água quente É. e ela bota uma colherinha de açúcar. Por quê? Glicose, ó, aqui é só com 6, tá? 6 a 6. Glicose, que vai fazer o processo da fermentação e vai gerar a energia A minha avó passa que com vai pincel fazer em a cima do fermentação pão, pode fazer isso. o pão crescer, né? Hã? Ela usa fermento no pão e depois ela faz essa mistura e passa com o pincel em cima do pão. Também, mas mistura na massa também, né? Tem que misturar na própria massa do pão crescer também. Então, olha só, é um processo de fermentação alcoólica. Quando a gente fala em então, ali é anaeróbio. Se a gente fala de respiração aeróbia, o que é que vai falar? Não, eu ia dizer, e por que os vinhos têm que ficar tanto tempo naquelas folhas para fermentar? Porque quanto mais ele fica ali, mais ele vai produzir o álcool natural. Tem uns bagaceiros que eles adicionam coisas, produtos para dar o teor alcoólico, para dar gosto, para dar cor. Aí é um vinho bom da vida, sabe? Aquele bem, que a gente come pra fazer sagu, E tem alguma garrafão. diferença do né? fermento de bolo pro fermento de pão? O que tem, tipo, um pra Ah, cada? é que um aí é produto químico, Qual que aí não é é, fermento biológico. Qual que é aquele líquido? O mais saudável é o natural. Hã? Aeróbio. Qual que é? Aeróbia, agora eu vou falar. Na respiração aeróbia, eu tenho os processos, que isso vai acontecer na nossa célula, na mitocôndria, tá? Mas antes de entrar na mitocôndria, eu tenho a glicólise. Glicose. Lise, quebra. O que eu vou fazer aqui? A mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Quebrar a glicose. Então, eu vou quebrar a glicose em 2 compostos com 3 carbonos, gerando piruvato, ou ácido pirúvico. Tá? Quebra. Depois, dentro, então aqui isso ocorre no citoplasma. Citoplasma, tá? Dentro da mitocôndria está o oxigênio. Ele foi para lá, agora eu vou mostrar para vocês, foi um corte passivo. Ele vai de onde tem mais para onde tem menos. Você lembra da minha célula que fica na mitocôndria? Eu vou oxidar esses 2 compostos com 3 carbonos da glicose cada um. Então, eu vou entrar no ciclo de Krebs, também chamado de ciclo do ácido cítrico, né? Estou me enxergando aqui no quadro, querem uma luz? Então. Aonde que isso vai acontecer? Na mitocôndria, tá? Na matriz mitocondrial que a gente chama, que é o espaço interno da mitocôndria. Agora eu já vou mostrar para vocês. Depois, gente, o que vai acontecer? Eu vou ter a cadeia transportadora de elétrons, também chamada de fosforilação oxidativa. A fermentação lática e a questão do glúten. Isso. Aí a única diferença é que não produz o CO2. O ácido lático tem já cada um deles vai ter os 3 carboninhos da glicose, cada um. E produz também saldo 2 ATPs. Hã? Saldo também é 2 ATPs. Isso, vai ter 2 ATPs também. Só não produz o CO2. Uhum. Não produz bolinho. Quando a gente produz, você já viu o kefir? Solução de iogurte natural. A gente bota no leite e ele azeda o leite. Isso porque vai quebrar a lactose do leite, que é o açúcar do leite.
Então, a gente tem um processo de fermentação natural acontecendo ali, não gera bolha. Inclusive, é semi-aeróbio, porque tem algumas leveduras junto que necessitam também de uma pequena quantidade de oxigênio para serem ativadas. Porque são bactérias associadas a algumas leveduras, o que vira mudinha, que a gente diz no bichinho. Bichinho não é bichinho, são os micro-organismos, né? Cadeia transportadora de, vou botar aqui, ó, elétrons, também chamada de fosforilação. Aonde que vai acontecer isso aqui, gente? Nas cristas mitocondriais. As cristas da mitocôndria. A matriz ali, né? Isso. Ciclo de Krebs matriz. Uma setinha, né? Mais fácil. Agora, a gente sabe o que que a pizza dela tem uma fermentação prolongada. Tem fermentação, né? E aí é o truque. Se fermenta antes, não fermenta na tua barriga. Quer ver uma coisa? Ela tava falando isso ontem. Ela tá. Não, eu tava falando ontem, eu vou te explicar. Quando a gente sai da pizzaria normal, por exemplo, vai comer um rodízio, tá? Tu sai estufada, te sentindo muito mal. É como se, tipo, tu fosse passar mal. A tua pizza, tu come 2 pedaços, tu fica alimentada, mas tu não sente, Não tu sente não fica pesado. mal. Tá, aí eu vou te dar outro exemplo. Toma uma Bavária e toma uma Heineken. Ah, é bem diferente. Quem é que vai estufar? A Bavária. Sabe por quê? É o produto da fermentação. A Bavária, eles usam até cebola, batata e outros produtos para fazer o processo de fermentação, que não seja o malte, o lúpulo e esses produtos bons que a gente usa numa cerveja boa. A Heineken, por exemplo. E outro, eles deixam fermentar mais tempo, o que, claro, demanda mais equipamento, mais tempo de armazenamento, e tu vai ter menor quantidade de produção, mas tu valoriza o produto e vende um pouco mais caro. A Heineken, por exemplo, ela é bem mais cara que uma Bavária. Mas eu prefiro porque vai me dar piriri, vai me dar dor de barriga, aquele troço vai ficar fermentando no meu estômago. O pior é que não, como é que é esquina, A esquina glacial, glacial, né? Então, o que acontece? É esse processo. Ou, porque tem que fermentar. Se tu botou fermento, a levedura vai fermentar. Ou vai fermentar fora, ou vai fermentar dentro de ti. O pão, gente, os pães mais caros são os pães de fermentação lenta também. Que é o pão que vai fermentar fora ou vai fermentar dentro de ti. Então, esse é o truque do não pesar da massa de fermentação, que a gente chama de apocácia super fermentada. Que ela faz um monte de bolha. Mas é só as cervejas brasileiras que acontece isso, porque se tu vai comprar, tipo, cerveja, por exemplo, vou no Uruguai, Paraguai, todas as cervejas que tu toma lá, tu não sente que Eles uma Bavária. valorizam mais as artesanais, né? Também, inclusive. Por conta disso, porque eles gostam de um produto de qualidade. Mas é um processo de fermentação. É bem legal, né? A parte da fermentação é fascinante. Então, gente, das ligações químicas é que eu vou retirar a energia e vou armazenar no ATP. Então, aqui o ATP, ó. Eu tenho uma adenina, eu tenho uma ribose, tá? E eu tenho os fosfatos. A ribose é um açúcar, tá? Então, olha só, a adenina é uma base nitrogenada. Então, o que acontece? Se tem um fosfato, eu chamo de adenosina monofosfato. Se eu tenho 2, difosfato. Na minha célula vai acontecer esses 2 aqui, que é o difosfato, quando ele não está carregado, e o trifosfato, que é o ATP, quando ele está carregado energeticamente. Então, tem 1, 2, 3 fosfatos. Quando eu gasto a energia da célula, é esse último fosfato que eu tiro, tornando um ADP de novo, que vai entrar dentro da respiração celular e vai adquirir de novo um terceiro fosfato. Tá? Então, isso é sempre cíclico dentro da minha célula. Então, aqui, ó, esse é o último que eu vou usar para gerar energia. Aqui é um GIF, não vai funcionar porque eu mandei o PDF, né? Agora eu não dei conta. Que mostra a actina e a miosina, ó. Na verdade, aqui é a actina, aqui no meio é a miosina. Eu tenho o ATP que chega até aqui, dou um fosfato e destrava esse sistema de alavanca. Gente, eu contraio o músculo porque a actina desliza sobre a miosina e eu vou gastar energia para fazer contração muscular. Quanto mais eu movimentar, mais energia eu vou gastar, tá? Então, aqui, gente, mostrando para vocês que na respiração aeróbia, E ele cresce porque está fundindo fibras musculares ao redor. Não faz mais mitose. Mitose só faz quando tu tá crescendo, tu nasceu e tu vai crescer. Depois tu não faz mais. É interessante isso também, né? Porque aí tem gente que acha, cresci, criei massa. Não, tu não cria massa muscular, tu volumiza o teu músculo, é diferente. Porque a célula só vai adicionando mais fibras.
E aí a gente tem os 30 ATPs, ó, que vão ser oriundos da glicose quebrada. Aqui, ó, 2 versus 30, né? Qual que vai gerar mais energia? A respiração aeróbia. Aqui vai usar o oxigênio. Cuidado, gente. Aqui, na respiração aeróbia, a glicólise, ela é uma fase anaeróbia. O que significa anaeróbia? A na frente negação, ar, mas não usa oxigênio, tá? Então, por quê? Porque vai acontecer no citoplasma e não na mitocôndria. Lembra que eu falei que quando o oxigênio vai para a célula, ele fica na mitocôndria. Então, o que acontece? Existe uma fase anaeróbia, que é a glicólise, que ela simplesmente vai quebrar. Vai gerar esses 2 ATPs, inclusive, de salto final. Só que não vai parar por ali, porque ainda tem carbonos da glicólise no CO2 e ainda tem os carbonos do etanol. Eu vou usar esses outros 3, na verdade é 3 e 3, né, para cada lado, como eu falei. Eu vou usar esses 3 carbonos de cada lado para quebrar ainda mais e gerar a energia que prende eles também. Isso é a oxidação total da molécula de glicose. Onde é que vai acontecer? Cuidado com as afirmativas, gente. No ciclo de Krebs é onde eu vou ter oxidação total. Eu vou terminar de perder os carbonos da glicose. Eu vou terminar de quebrar todinho, tá? E aí depois vai para a cadeia transportadora de elétrons, que também é uma fase aeróbia. Inclusive, quem vai estar lá no finalzinho dessa cadeia esperando os hidrogênios, que são transportados, Não trocou ali, é o então oxigênio. o citoplasma não deveria ser lá em cima? Não, o citoplasma está aqui, ó, glicólise. Tá. Tá? É que ali é uma bactéria ou um fungo que está fazendo. Aqui sim, na nossa célula. Então, na aeróbia, glicólise, que aí é anaeróbia. Até bota aqui, ó. Essa daqui, ela é respiração aeróbia. Mas a fase é anaeróbia. Então, bota aqui, ó. Fase tá. É importante. anaeróbia. Isso aqui que eu tô falando para vocês para cuidar, né? Porque o cara vai fazer pegadinha, com certeza. O cara acordar com as bocas viradas, o pé destapado. Ele vai dizer assim, vou fazer uma questão para induzir o aluno ao erro. É, ó, respiração aeróbia, fase anaeróbia. Tem uma fase que é anaeróbia, tá? Mas depois vai ter isso que é o diferencial que não tem na fermentação, que é o ciclo de Krebs e a cadeia transportadora de energia, tá? Tá, e essa fase que vai ser anaeróbia, como é que eu posso saber? Tem Agora eu vou mostrar para vocês como é que ela vai acontecer, ó. Então, quem são o NAD e o PAD? Caminhõezinhos das transportadoras. Sabe quando tu vai lá e faz a tua comprinha na Shein, na Shopee? Os caminhõezinhos vão levar para tua casa, não vão? Os NAD e PAD são aceptores intermediários de elétrons. São quem transporta os elétrons até o local onde vai acontecer a síntese de mais ATPs, para aproveitar eles todinhos, tá? Bom, então, não precisa gravar. NAD é nicotinamida adenina dinucleotídeo, por isso que a gente chama de NAD. E o FAD é flavina adenina dinucleotídeo. Não grava, é FAD. São transportadoras. Quem tem mais gasolina no tanque? Gasolina não é diesel, né, caminhão? Quem é que tem mais diesel no tanque? Quem é que consegue andar mais? No NAD, ele vai gerar mais ATP. O FAD, ele vai chegar num ponto, ele vai atalhar, ele não vai fazer todo o percurso. Ele vai chegar no outro ponto da cadeia transportadora de elétrons. Lembra que eu falei da fotossíntese? Aqui, gente, eu tenho os reagentes e aqui eu tenho o produto, que é o CO2, água e ATP. Como é que é a fotossíntese? A fotossíntese, gente, ela pega a água na folha do vegetal. Na etapa 1, ela faz a fotólise da água, ou seja, ela quebra a água, liberando os hidrogênios e os elétrons que prendem. E na fase 2, ela constrói a glicose a partir do CO2. Então, ela sequestra CO2 da atmosfera pelos estômatos, que são a abertura da folha, e ela constrói C6H12O6 mais oxigênio. Então, aqui, ó, é reagente e produto na respiração. Fotossíntese, só inverte. Olha daqui para cá. Esses são os reagentes, aqui seria o produto. Então, os caras, às vezes, formam questões exatamente comparando os dois processos, tá? Então, aqui mostrando a mitocôndria. Então, o oxigênio ele entra na minha célula simplesmente de onde tem mais para onde tem menos, que a gente chama de difusão, tá? E ele vai direto para a mitocôndria. Antes, lembra que eu falei que a glicose ela vai entrar também por difusão, só que é facilitada, porque ela é maior, então vai ter um canal de proteínas que vai atravessar, e ela vai ser quebrada no citoplasma, então não tem oxigênio. Por isso que a gente chama de fase da respiração aeróbia anaeróbia. Quando chega na mitocôndria, aqui eu tenho então a matriz, que é esse espaço interno, e as cristas, que são essas dobras dentro da mitocôndria.
Glicólise. Glicos, açúcar, lises, quebra. Lembra que eu já falei isso para vocês? Então, acontece no citoplasma, citosol, hialoplasma, a gente pode chamar de vários processos. Ele é anaeróbio, não usa, é uma fase anaeróbia, não usa oxigênio. Gasta 2 ATPs, mas produz 4. É que nem eu te disser assim, ó, para mim fazer uma pizza, sei lá, de calabresa. Vou chutar ali, eu acho que vou chutar meio, mais ou menos na medida. A gente gasta mais ou menos uns R$ 25 e vende a 50. Então, eu tive um investimento de 25 e gerei 50, mas o meu lucro é 25, tá vendo? Que é o que chamam de TPV lá, isso é só o Patrick que entende, eu não sei nada, só sei entregar e arrumar as coisas na coisinha. Mas é o lucro, não é? Eu vou investir 2 ATPs para quebrar a glicose, eu preciso de energia para quebrar ela, fornecer energia para quebrar ela, mas no final eu tenho 2 ATPs como lucro, que vai me sobrar. E eu já carrego 2 caminhõezinhos, porque onde eu quebrei ela ao meio, tinha elétrons e hidrogênios que completam essa ligação química. O NAD vai carregar. Então, 2 NAD carregando elétrons e hidrogênio. Aqui mostrando de uma forma mais lúdica, mais ilustrativa, porque os alunos, quando chegam um monte de fórmula química, dizem assim, meu Deus, não vou saber isso, eu tenho desespero. E eu sei, porque quando eu vejo aquelas aulas da ITA, eu fico apavorada também. Né, gente? Então, olha aqui, ó. 6 carboninhos da glicose, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quebrei em 2 compostos com 3 carbonos. Ainda, ó, o NAD vai chegar e vai pegar os elétrons e os hidrogênios que completavam a ligação entre esses 2 carbonos. Então, 2 NAD, H2, carregando os elétrons e os hidrogênios. O caminhão. E aqui, gente, vai mostrar para vocês uma fase que antecede o ciclo de Krebs, que a gente chama de oxidação do piruvato. Aqui eu já vou desprender mais um carbono. Então, eu simplesmente oxido e desprendo um carbono na forma de CO2. Então, o piruvato, que é o composto que tinha 3 carbonos, vai se formar no que a gente chama de acetil, porque ele tem 2 carbonos agora. Então, eu já perdi mais um carboninho de cada um dos 2, que são os 2 entrando ao mesmo tempo, estou mostrando um, tá? São 2 piruvatos ao mesmo tempo sofrendo uma retirada de um carbono na forma de CO2. Então, a coenzima A é quem começa o ciclo de Krebs e ela vai estar lá só esperando o acetil para se associar. Então, a gente forma o acetilcoenzima A. No ciclo de Krebs, gente, que é o ciclo do ácido cítrico, ocorre na matriz mitocondrial, é aeróbio, porque está na mitocôndria, tá? E tem oxidação total da molécula da glicose, ou seja, o que sobrou dos carbonos da glicose são 2 compostos com 2 carbonos, que são os 2 acetílicos, lembra? Então, o que vai acontecer? Eles vão entrar de novo numa outra fase, que é o ciclo de Krebs, e aí ele vai produzir, cada um, 2 CO2, não eram 2 carbonos que sobraram da glicose? São eles que saem na forma de CO2 sempre, tá? Mais 3 NADH, que são os caminhõezinhos transportadores, que têm mais capacidade de gerar energia, e um FADH2, que vai também carregar esses elétrons e hidrogênios, só que ele chega numa outra parte, ele atalha, por isso que eu falei para vocês, né? Ele é mais preguiçoso, né? E o GTP, que vai se transformar em ATP. Então, a gente já associa direto com um ATP que é gerado no final do ciclo de Krebs. Lúdico de novo, para não confundir a tua cabeça. Né? Lembra do acetil e a coenzima A? Ainda tá difícil? Puxa, foi os desenhos da carboninhos aqui. Lembra dos carboninhos da glicose? Quebrei ao meio. Tem 2 piruvatos, que são os compostos com 3 carbonos. Tá? Quebrei em 2, metade de 6 é 2, de 6 é 3, né? Tá? Por favor. Aí foi. São 2. Então, aqui, cada um deles vai sofrer ainda uma descarboxilação. Então, vai sobrar 2 de cada um. E eles vão entrar associados a essa enzima no ciclo de Krebs. Então, cada ciclo de Krebs, porque lembrando que são 2 ciclos de Krebs acontecendo ao mesmo tempo, porque são 2 acetilcoenzima A, tá? Então, porque eram 2 piruvatos, porque eram 6 carbonos da glicose. Eu quebrei lá. Voltei um pouquinho, tá? Agora, então, cada carbono foi liberado na forma de CO2. Carrega 3 NAD, um FAD e gera um ATP. Ó, aqui ele entrando no ciclo de Krebs. O que acontece, gente? Como tem 2 carbonos, é muito pequenininho para quebrar. Pensa assim, ó, vou te dar um grão de areia e vou dizer assim, ó, parte ao meio, mano. Difícil, né? Não consegue enxergar.
Agora, se eu associar ele a alguma coisa que tu enxergue, por exemplo, se eu aumentar, construir alguma coisa com areia, tu consegue enxergar ela para quebrar. Ele vai se associar, por isso que a gente chama, né? Ele vai formando ácidos cítricos dentro desse ciclo, porque ele se associou ao composto que tem 4 carboninhos, mas o que ele vai perder é o da glicose, por isso que eu deixei até em outra cor, que é o vermelhinho original. Então, ó, carrega 3 NAD, gera ATP, cada um, né? E aí carrega também o FAD. Então, no final, o que sobra? Só esses carboninhos que estavam no ciclo que vão carregar de novo com outro acetilcoenzima para chegar lá. Eu estou sempre gerando energia. Estou sempre cíclico isso aqui acontecendo. Desconfigurou. Na cadeia transportadora de elétrons, que eu também chamo de cadeia respiratória, ou na questão aquela do disposto por relação oxidativa. Os NAD e PAD vão chegar, porque não tem mais carbono da glicose. Lembra que eu falei que são 2 ciclos de crédito ao mesmo tempo acontecendo, porque eram 2 compostos dos piruvatos que foram degradados, tá? Então, o que aconteceu? Ocorre na crista da mitocôndria, que é aquela dobra, é aeróbio, e o NAD e o PAD vão chegar lá e vão descarregar. Vão liberar hidrogênio e elétron. O elétron é a carga que veio junto com essa ligação química ali, tá? E aí vai ter uma enzima que atravessa a membrana, as cristas mitocondriais, chamada de ATP sintase, que produz ATP. Lembra que eu falei que isso aqui também é uma fase aeróbia? Quem é que vai estar esperando os hidrogênios no final? O oxigênio. Então, eles vão começar a saltar os elétrons de uma fase para outra, de um para o outro, de um para o outro, de um para o outro. Quando chegar lá no final, não tem mais para onde saltar, porque as proteínas transmembrana, agora eu vou mostrar para vocês, não vai ter mais nenhuma. Com isso, o oxigênio resgata e forma o quê? O mais H. 2 hidrogênios, vou te dar a dica aí. Água. Oxigênio e 2 hidrogênios. Eu vou formar água. A água daquela fórmula química que eu mostrei para vocês, ela vai formar ali. Então, olha só, tem as enzimas que atravessam a membrana, tá? Uma delas é a ubiquinona, que é bem famosa também, tá? E aqui, elas vão simplesmente receder, ó. O NAD chega na primeira. Lembra que eu falei que o NAD é o menos preguiçoso? Está carregado de diesel, né? O outro vai pegar um atalho. Então, o NAD, ele chega aqui, quando ele descarrega, o elétron vai saltar de uma proteína para outra e o hidrogênio vai passar lá para dentro, tá? Então, aqui vai acontecer o quê? O NAD descarregou aqui, o FAD vai descarregar aqui, ó. Ele atalhou, pegou um desvio. Então, ele vai gerar menos ATP. Os hidrogênios que ele carregou vai gerar menos ATP. Isso que eu quero só comparar para vocês. Quando salta de um para o outro, ó, vai chegar nessas maiores e vai sempre mandar hidrogênio para lá, hidrogênio para lá. Chegou no final, não tem mais nenhuma outra proteína, a não ser ATP sintase. Então, o oxigênio vai esperar os hidrogênios e vai formar água, vai resgatar esses hidrogênios. Essa energia acumulada, gente, gera um potencial de membrana, um potencial elétrico, que vocês estudam na física, tá? Quando eu boto um aparelho na tomada antiga, ela tem um polo positivo e um polo negativo. Vocês conhecem? Qualquer eletricista, vocês podem perguntar. Tem sempre o polo positivo e o negativo. As flechas de 2 pontas eram só esse. A terceira que é o aterramento que vem junto agora, que agora é obrigado a vir, antigamente não vinha. O que acontece, gente? Não é a diferença de carga elétrica que vai fazer com que o meu aparelho ligue na tomada? Ele acione, tem energia para funcionar? Aqui também. Se eu mando prótons, que são os hidrogênios com carga positiva lá para dentro, aqui dentro fica negativo, aqui fica positivo. Gerou um potencial elétrico. Isso vai fazer com que a ATP sintase gire e adicione a cada ADP um fosfato, tornando ATP. É o carregado energeticamente de novo para minha célula usar para gerar energia. Então, aqui mostrando de uma forma mais simplificada. Ó. O NAD chega na primeira, o FAD chega na segunda, os elétrons saltam, que nem fosse saltando os degraus de uma escada, de um para o outro. E no final, o que vai acontecer? Os hidrogênios se combinam com o oxigênio, formando água, e no final vai gerar um monte de ATP que ainda não foi gerado. Lembrando que foi gerado ATP no ciclo de Krebs e na glicólise, mas muito pouco. Então, a maioria dos ATPs gerados é aqui. Lembra do urso polar do Tritão? Onde é que ele está? Ele desacopla esses elétrons e hidrogênios, então ele faz exatamente com que eles não se acumulem mais nesse espaço intermembrana. Ele vai gerar energia térmica. Lembra o que eu falei?
Então, é aqui, gente, que ele vai capturar, em vez de deixar esses hidrogênios se acumularem de lado e gerar essa energia da energia química que veio da minha alimentação para a glicose, para girar a ATP sintase, que é a energia cinética, movimentando a ATP sintase, ele vai transformar em energia térmica, ele vai fugir desse espaço da fosforilação oxidativa para gerar energia térmica, que é a termogenina, que é uma enzima que ele vai ter. Tá? Interessante, né? Balanceamento final, só para a gente finalizar essa parte de metabolismo. Hoje vai ficar só em metabolismo mesmo. Não sei se você chegou lá, falou, tipo assim, vou atrasar, então tá. Então Foi combinado. Então foi combinado. A Isis me falou antes, pode terminar que eu sei que essa parte da bioquímica, mas ela chega e dá mais uma explicação, né? Glicólise, gente. Lembra que eu falei, ó, que eu vou gerar 2 NAD e eu vou gerar 2 ATPs. É ou não é? Aqui eu tenho produto, que é o NAD. Cada 2 NAD vai me gerar no final ali os 3 ATPs, tá? Como é que eu vou calcular isso? Nesse balanceamento aqui, ó, que eu vou ter, ó. Então, os 2 ATPs vocês vão enxergar lá. Quando eu quebrei, em cada um dos compostos com 3 carbonos, eu gerei esses 2 ATPs. Olha só, cada NAD no citosol vale 1,5 ATPs. Esse saldo ele era arredondado, por isso que dava 36 ou 38 antes. Hoje a gente já sabe que é um número quebrado realmente, é 1,5 ATPs. Então, o que acontece? 1,5 mais 1,5 não são 2? 2 vezes 1,5, 3 ATPs. Então, tinha os 2 brutos, mais os 3 que lá na fosforilação oxidativa o NAD vai gerar. Tá vendo? Aqui, gente, na oxidação do piruvato, quando eu quebro, tiro mais um carbono, eu também vou abastecer mais 2 NAD. 2 NADs, tá? Me gerando dentro da mitocôndria, isso já acontece na mitocôndria, na fase aeróbica, vai me gerar 2,5 ATPs. Se são 2, 2 vezes 2,5, 5 ATPs. Tá vendo? 2 ATPs, agora sim, no ciclo de Krebs, né? 2 ATPs que vão ser gerados no próprio ciclo, lembra que eu falei para vocês? Porque é 1 ATP em cada ciclo, lembra que eu falei? São 2 piruvatos, 2 acetil-CoA, 2 ciclos de Krebs, então 2 ATPs, porque é 1 ATP em cada ciclo. Tá vendo? Então, são 2 ATPs que vão ser gerados brutos no final do ciclo de Krebs. Os NAD e o PAD, na fosforilação oxidativa ou na cadeia transportadora de elétrons, vão descarregar. 6 NADH na mitocôndria, lembrando que o ciclo de Krebs já ocorre na mitocôndria também, é 2,5. 6 vezes 2,5, 15 ATP. Tá vendo? Agora o FAD. 2 FAD-H2. O FAD, como ele só acontece dentro da mitocôndria, porque ele só vai aparecer no ciclo de Krebs, ele vale 1,5 ATP. Se são 2, 1,5 mais 1,5, 3 ATP. Quando eu somo tudo isso aqui, gente, vai me dar 30. Nos saldos antigos, dava 36 ou 38, lembra? Por quê? Porque eu arredondava esses números, não tinha quebrado. Então, o que acontecia? Como a gente não conhecia brutamente o cálculo, a gente fazia para mais, mas a gente sabe que é de 30 para cima. O cara nunca vai te botar letra A 30, letra B 36, letra C 38. Por quê? Porque tu sabe que a questão pode ser anulada. Tá? Então, vocês têm que saber é que na fermentação são só 2. E na respiração aeróbica são 30 para mais. Então, gera muito mais ATP. A célula tem muito mais energia para funcionar. Foi? Agora melhoraram as carinhas, né? Tá tudo gaizinho. Né? Tem ATP aí ou não tem? Podia Tem? botar um bonequinho chorando no final, Vou botar Ivete, um- obrigada. Muito obrigada. Vamos carregar os ATP de novo. Não tá grupo. Na próxima aula, gente. Tem que botar ela. Eu ponho. Na próxima aula, vocês já tragam essa folhinha resolvida que a gente já faz as dúvidas de vocês. E eu vou falar um pouquinho sobre as organelas e os transportes de membrana. E a gente finaliza essa parte da razão desse complicadinho, eu saio da aula assim.